10h30, já estamos de volta com mais Manhã Diversa. Você já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Isso porque ele possui mais de 100 milhões de neurônios. E esse é apenas um dos motivos pelo qual esse órgão do sistema digestivo é tão importante. Ele também é responsável pela absorção de nutrientes e pela defesa do nosso organismo. O intestino saudável é fundamental para um corpo saudável, Mari. Não é à toa que tem um mês inteiro dedicado a ele. É o Maio Roxo, mês de alerta sobre doenças inflamatórias intestinais. E é sobre isso que a gente conversa agora com o médico gastroenterologista José Eugênio Risse. Bom dia, doutor. Bom dia. Vamos começar falando do impacto, então, do Maio Roxo, já que a gente sabe que a prevalência, da doença, das doenças em geral, intestinais, vem aumentando no Brasil. Então, agora, dia 19 de maio, foi o Dia Internacional das Doenças Inflamatórias Intestinais e, com isso, foi criado o Maio Roxo com o objetivo de conscientizar não só a população, mas também os governantes sobre a importância das doenças inflamatórias, no sentido aí de criar palestras, essa parte aqui da mídia, caminhadas, de trazer um pouquinho de conhecimento sobre essas doenças que estão com a prevalência e a incidência cada vez maiores, para a gente lembrar do diagnóstico, para começar o tratamento adequado o quanto antes. Lembrar que quando a gente fala em doenças inflamatórias intestinais, são duas. Nós temos aí a retocolite ulcerativa, o nome pode ser um pouquinho aí diferente, mas ela pega o finalzinho do intestino reto e pode pegar o restante também, que é o cólon. Nós temos a doença de Crohn, que muitos aí têm dificuldade de falar no começo, tá? Que ela pode pegar qualquer local da boca ou ânus, mas principalmente o intestino fino e o intestino grosso. E quais são os sintomas, os possíveis sinais de alerta para a gente começar a desconfiar numa possível doença inflamatória intestinal? Olha, os sintomas, eles são diversos. Eles podem variar de acordo aí com a localização, com o tipo e com a gravidade da doença. Mas o que a gente tem que pensar em doença inflamatória intestinal? Paciente com diarreia crônica, aquela que dura geralmente mais de 4 semanas, mas uma diarreia que pode chegar a 5, 10 evacuações ao dia, inclusive acordar o paciente à noite. A diarreia pode ter presença de sangue, tem pacientes, em especial com retocolite, que pode ter todas as evacuações com sangue. O paciente pode queixar aí de fraqueza fora do habitual, dores abdominais em localizações diferentes. Em alguns casos pode ter febre não muito elevada, e pode ter uma perda de peso, aquela perda não programada. O paciente começa a emagrecer sem fazer qualquer dieta. Então, esses são os principais sintomas, mas existem até sintomas fora do intestino, que a doença ela acaba sendo sistêmica, então pode ter dores nas juntas, o paciente pode ter alteração nos olhos, com olho vermelho, alterações na pele, mas essas alterações são um pouco menos frequentes. E diante desses sinais, doutor, qual médico procurar? De cara, o paciente ele já deve procurar um gastro ou ele tem algum outro profissional antes que ele precise fazer algum determinado exame para aí sim saber se ele deve se direcionar a um gastro? Olha, na suspeita, por exemplo, de diarreia crônica, eu acho que o ideal é ir no gastroenterologista, sabendo que dentre lá os gastroenterologistas, ele vai fazer aquela avaliação inicial, e se ele pensar na doença de Crohn como é algo, e na retocolite como é algo muito específico, ele às vezes acaba encaminhando para outro colega que tem uma experiência maior no tratamento, uma subespecialidade no tratamento das doenças. Então, o clínico que trata as doenças inflamatórias é o gastroenterologista, mas nós temos também o cirurgião que trata as doenças inflamatórias, que é o coloproctologista. Principalmente as complicações, seria a presença de abscessos, acúmulo de pus perto ali do ânus, fístulas, que são pequenos trajetos que dão perto do ânus, e até mesmo outras complicações, o proctologista que acaba fazendo os procedimentos cirúrgicos. Então, são essas duas especialidades. E você que está assistindo a gente aí de casa, tem alguma dúvida sobre esse assunto, quer participar com seu comentário, com seu relato, caso você conheça alguém ou tenha alguma doença inflamatória intestinal, quer contar pra gente um pouco sobre isso, então entre em contato pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram também, o @TV Diversa, também dá para participar pelo chat do YouTube, que é inclusive o que fez a nossa telespectadora Neuza Moreira Leite, que está assistindo pelo YouTube, e ela disse que ama Manhã Diversa e que o prato preferido dela é nhoque, então ela deve estar de olho no Bora Rangar de hoje, acompanhando aí um jeito diferente de fazer o nhoque, com acompanhamentos aí um pouco diferenciados. Então, muito obrigada pela sua participação aí, Neuza Moreira Leite. A gente espera a participação de outros telespectadores ao longo do nosso programa para tirar dúvidas e também para participar aqui com a gente, que a gente sempre adora conhecer todo mundo que está assistindo a gente.
Vamos voltar então agora para o nosso assunto, para falar sobre diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico? Quais exames são feitos para um possível diagnóstico? Qual que é o processo aí até realmente chegar até o veredito de qual doença a pessoa tem? O diagnóstico que eu costumo falar para meus pacientes é como se fosse montar um quebra-cabeça. Então a gente precisa aí conseguir ter acesso a essas peças e ver se elas se encaixam. Então, em primeiro lugar, a gente ter a clínica sugestiva, que eu falei, de diarreia crônica, dor abdominal, emagrecimento. O exame físico, a gente pode evidenciar a presença de dor em alguns locais do abdômen, presença de complicação que seria a fístula, né, mais no paciente de doença de Crohn. Mas existem exames complementares específicos, que vai desde exames de sangue, a gente vai avaliar a presença de anemia, deficiência de vitaminas, provas inflamatórias costumam estar elevadas, exames de fezes, tem um específico com nome feio, calprotectina fecal, que é uma prova inflamatória também, que costuma estar bem elevada na doença inflamatória, exames de imagem, tomografia de abdômen, ressonância, principalmente na doença de Crohn, para avaliar o comprometimento do intestino fino e, em especial, a colonoscopia, que é aquele exame que o paciente faz um preparo para lavar todo o intestino e é possível visualizar tanto o intestino grosso quanto o final do intestino fino e coletar biópsia. Então, com esses dados em mãos, o médico, o especialista, vai tentar montar o quebra-cabeça e, se chegar ali na conclusão, a gente vai iniciar o tratamento específico. E, doutor José, agora por uma ótica macro, assim, o que muda na vida de um paciente quando ele é diagnosticado? Olha, o que muda, em primeiro lugar, por ser uma doença crônica, né, parecido com diabetes, hipertensão, o paciente ele vai necessitar fazer um tratamento contínuo com o seu médico. Então, começa às vezes a cada 2 semanas, depois mensal, depois a gente consegue prorrogar a cada 3, 4 meses, dependendo da doença. Mas o paciente vai ter que fazer, dependendo da intensidade da doença, quando a gente vai o tratamento vai interferir na imunidade, esses pacientes vão ter que tomar uma série de vacinas, porque essas medicações acabam interferindo na imunidade. Então, vacinas para influenza, que é para gripe, Covid-19, pneumonia, meningite, HPV, zoster, hepatite B, uma série de vacinas, de preferência antes do tratamento específico, em alguns casos durante o próprio tratamento. E se for um tratamento um pouquinho mais avançado, que seria imunobiológico, são anticorpos, o paciente tem que afastar outras doenças associadas, hepatite B, hepatite C, HIV e tuberculose latente, porque se tiver antes, tem que fazer um tratamento em paralelo ou iniciar o tratamento antes. Mas é fundamental para os pacientes, além desses cuidados antes do tratamento, o acompanhamento, fazer uma dieta balanceada. Quando a gente fala dieta balanceada, aquela dieta saudável, com menos produtos industrializados, menos produtos processados, embutidos, e também, principalmente quando a doença está em atividade, o paciente está em crise, evitar alimentos mais gordurosos, que podem acelerar o intestino, leite e derivados, excesso de fibras. Em alguns casos, a gente consegue até depois reintroduzir esses alimentos. Outro fator importante também é aqueles pacientes que são tabagistas, que fumam. O cigarro também ele é prejudicial, ele pode atrapalhar a evolução da doença, especial da doença de Crohn, então a gente aconselha o paciente parar de fumar. E um outro cuidado também tem que, em relação a outros medicamentos, tem que ter cuidado no uso de outros medicamentos, em especial anti-inflamatórios, que seriam medicamentos que a gente usa para dor, enxaqueca, cólica menstrual, que acabam tirando a proteção do intestino e pode ser um gatilho para crise. Então, o paciente ele tem que ficar um pouquinho alerta, mas tendo esses cuidados, ele vai ter uma vida normal. A gente ressaltou bastante a questão da alimentação e realmente, para ter um intestino saudável, é preciso ter também uma alimentação saudável. O consumo de ultraprocessados, alimentos ricos em gordura e conservantes podem agravar as doenças intestinais, olha só. Para a nutricionista Patrícia Rodrigues, hábitos de vida não saudáveis podem agravar as doenças inflamatórias intestinais. Mas outros fatores também, como a genética do indivíduo e o ambiente em que ela está envolvida, vão ser muito importantes. Então é muito importante adotar um estilo de vida saudável e buscar uma orientação adequada
para o diagnóstico e o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Não é só cuidar da alimentação, tá? Embora a alimentação desempenhe um papel importante no manejo dessas doenças inflamatórias intestinais, o tratamento adequado geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, que inclui medicamentos, terapias específicas, acompanhamento médico regular, intervenções cirúrgicas podem ocorrer em alguns casos. Então é essencial buscar uma orientação médica e nutricional para fazer um plano de tratamento abrangente e individualizado para as doenças inflamatórias. A doença de Crohn e a colite ulcerativa são as condições mais comuns que atingem o trato gastrointestinal. Para essas doenças, o mais recomendado é a dieta de baixos resíduos ou dieta de eliminação. Ela envolve a redução da ingestão de alimentos que possam ser irritantes para o trato gastrointestinal, como alimentos ricos em fibras insolúveis, alimentos picantes, alimentos gordurosos e laticínios. No entanto, a gente precisa ressaltar que a dieta pode variar de pessoa para pessoa. Então, é recomendado buscar um nutricionista para fazer a dieta de acordo com as necessidades nutricionais. E sim, alguma suplementação ela pode ser feita, tá? Principalmente porque essas deficiências levam, as deficiências nutricionais devido à má absorção, ou à restrição dietética. Então, nutrientes podem ser monitorados, como o ferro, o cálcio, a vitamina D, e a B12, o ácido fólico e o zinco. Para a Patrícia, a reposição de minerais e vitaminas é essencial em casos de pacientes que sofrem com essas doenças inflamatórias intestinais. A deficiência, por exemplo, de ferro é comum em pessoas com doenças inflamatórias intestinais, porque há uma perda de sangue pelo trato gastrointestinal e a diminuição também da absorção de ferro. Outro mineral importante é o cálcio. A absorção de cálcio ela pode ser afetada em alguns casos de doenças inflamatórias, principalmente se houver uma inflamação do intestino delgado. E o magnésio, assim como o cálcio, também precisa ser adequadamente reposto, se necessário, além do zinco, que pode ter também sua absorção comprometida. Isso aí, então, como a nutricionista bem disse, as pessoas com doenças inflamatórias intestinais tendem a ter carências nutricionais, E nesses casos, é fundamental ter uma nutrição reforçada por suplementos alimentares. Fala um pouco sobre isso pra gente. Vai variar muito de paciente para paciente, Mas em especial no momento do diagnóstico e durante as crises, o paciente pode ter alterações de vitaminas, que pode ser, como a colega falou, a parte aí relacionada ao ferro, também vitamina D, vitamina B12, que vai ser necessária a sua reposição adequada. Mas é importante também, em especial os pacientes com doença de Crohn, em que há envolvimento do intestino fino, em que é uma redução da absorção maior aí de nutrientes, pode haver uma perda de peso, um emagrecimento maior, e é necessário também fazer uma suplementação aí calórica e de proteínas. Então, nesses pacientes, a gente faz aí de rotina essa monitorização de vitaminas, de micronutrientes, e quando houver a carência, a gente faz a reposição. E a gente está recebendo aqui as dúvidas do nosso público. A primeira delas é do João Paulo de Betim, e ele pergunta o seguinte: como diferenciar da síndrome do intestino irritável? Essa pergunta é interessante. Os sintomas são bem parecidos, que o intestino irritável também causa diarreia, causa dor abdominal, mas na doença inflamatória intestinal nós temos o que nós chamamos de sintomas de alarme, que seria aquela diarreia que acorda o paciente à noite, um emagrecimento não planejado, a questão de sangue nas fezes. Então essas, vamos dizer, pequenas diferenças a gente já começa a falar contra o intestino irritável. Mas durante uma maior avaliação desses pacientes, o que a gente vai avaliar? Que os biomarcadores, as provas inflamatórias no intestino irritável é tudo normal. É mais uma questão de mau funcionamento. Já na doença de Crohn, os biomarcadores, em especial o exame de fezes, a calprotectina, costuma vir bem elevada. Por isso que é importante o paciente estar sendo avaliado por um especialista para ele
fazer essa avaliação detalhada e conseguir diferenciar os diagnósticos. Mas eu queria saber qual que é o tempo médio para os pacientes terem um diagnóstico. A gente falou um pouquinho anteriormente sobre os exames, né, que são necessários, que são vários realmente, que podem ser necessários para chegar a esse diagnóstico. Quanto tempo, então, mas em média, leva desde o início ali de desconfiar dos sintomas até realmente ter um diagnóstico? Então, infelizmente, o diagnóstico, né, de grande parte desses pacientes acaba sendo um diagnóstico tardio. Alguns estudos aqui brasileiros falam em torno aí de 12 meses, mas eu já vi muito paciente na prática ficar assim, passando de médico a médico e demorar em torno aí de 3 anos para chegar no diagnóstico. Que como o diagnóstico é complexo, precisa aí de ferramentas distintas e às vezes a localização da doença não é uma localização comum, então o médico tem que ter realmente uma expertise para fechar o diagnóstico. Então, para a gente tentar acelerar esse processo, o indicado é, na suspeita, procurar o especialista, o gastroenterologista, o coloprocto, para ele montar esse quebra-cabeça o quanto antes. A gente recebeu também aqui a dúvida do Pedro Paulo, de BH, e ele mandou o seguinte: eu tenho gastroenterite com frequência. Isso pode ser um indicativo de algo que possa vir a evoluir para uma DI, doença inflamatória intestinal? Quem tem infecções, né, intestinais de repetição, eu acho que vale a pena fazer uma avaliação, porque às vezes pode dar a impressão que são gastroenterites e pode ser episódios de crises de doença inflamatória, tá? Então acho que é válido fazer uma avaliação. Mas existem pessoas que têm uma imunidade intestinal um pouquinho mais enfraquecida e podem ter essa predisposição e não necessariamente evoluir para doença inflamatória, tá? Mas podem também evoluir para o intestino irritável, que a gente já conversou anteriormente, que é um dos diagnósticos diferenciais da doença inflamatória. Então, acho que na dúvida, também procurar o especialista para uma melhor avaliação. O Itamar Lucas de Sorocaba também tem uma pergunta sobre aí algum possível sintoma. Ele quer saber se forte produção de gases é um indício, se isso pode ser, é preocupante, o que a gente pode dizer para ele? Não, a produção excessiva de gases não está entre os sintomas principais. Eu acho que a gente tem que pensar aí em intolerância alimentar, em outra coisa. Quando a gente pensa em doença inflamatória, seria não necessariamente todos, né, mas é diarreia, perda de peso, dor abdominal, anemia, sangramento, mas nesse sentido. E doutor José, vamos falar um pouquinho agora do tratamento. Como que acontecem os tratamentos? Lembrar que as doenças inflamatórias intestinais, elas não têm cura. Por serem doenças crônicas, então vai ser necessário iniciar um tratamento que vai ter que ser mantido no decorrer dos anos. O que vai variar de paciente para paciente vai ser a gravidade da doença, a localização, se a doença está numa crise, se a doença está no período aí de remissão, e qual doença que é, se é retocolite ou doença de Crohn. Mas, vamos dizer, a retocolite, num tratamento mais leve, existem medicações mais locais, que não vão interferir na imunidade, que vai desde supositório a comprimidos. E, vamos dizer, essas medicações, a gente consegue ser disponíveis pelo SUS, o médico ele faz um processo e a gente consegue adquirir essas medicações via o Sistema Único de Saúde. Mas quando a doença se torna um pouquinho mais grave, ou no caso da doença de Crohn, desde formas leves, tem que ser medicações que vão interferir na imunidade do paciente, porque a imunidade acaba aquela desregulada por serem doenças imunomediadas, então é iniciadas medicações conhecidas como imunossupressoras. Então, para isso tem que ter aquele cuidado anterior de vacinas, afastar a tuberculose, e em casos moderados a graves, existem tratamentos ainda, vamos dizer, mais potentes, mas podem ser até mais seguros que os imunossupressores, que são as terapias imunobiológicas. O paciente vai receber anticorpos para ajudar a combater esse processo inflamatório desequilibrado e cicatrizar o intestino. Pode ser por via subcutânea, direto na gordura, ou por via endovenosa na veia em clínicas de infusão. E tem medicações que o paciente vai conseguir também processos via SUS e também via privado, convênio. Mas lembrar que
é necessário fazer o acompanhamento com o especialista, varia muito de paciente para paciente. Tem paciente meu que chega e fala, doutor, eu fico preocupado, vou ter que fazer a bolsinha, a colostomia. São casos extremos, casos que pacientes que não respondem ao tratamento ou que têm doenças muito avançadas que vão necessitar de cirurgia, não necessariamente todos. Mas hoje, felizmente, está muito avançado o tratamento, a gente tem ferramentas disponíveis, tanto como eu falei, pelo sistema público quanto privado, para ajudar a melhorar os sintomas, o paciente ter melhora de qualidade de vida e conseguir retomar suas atividades do dia a dia. Doutor, segundo informações da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que é a SBCP, as maiores concentrações das doenças inflamatórias intestinais são no sul e sudeste do país. Por que isso acontece? Assim, em parte, acredito que os métodos diagnósticos no sul e no sudeste são um pouco melhores, então os diagnósticos são mais fáceis de serem feitos. Mas também a doença inflamatória, ela tem algumas características geográficas peculiares. Elas são mais comuns em regiões mais industrializadas e urbanizadas, que é o caso de sul e sudeste. Em parte por causa dos hábitos alimentares desses pacientes, com alimentos aí mais processados, por exemplo. A outra característica também é que essas doenças são mais comuns em indivíduos da raça branca, que é mais comum também nessas regiões, e também pacientes de origem europeia, que é mais comum nessas regiões. Então, acredito que, em parte, essa concentração maior, essa prevalência maior se deva em função disso. E no momento do diagnóstico de alguma doença inflamatória intestinal, o apoio de outras pessoas é fundamental. Por isso, uma organização na Zona da Mata Mineira busca reunir pessoas que convivem com essas doenças para construírem uma roda de apoio. A Associação de Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais da Zona da Mata surgiu em 2016 por meio de um convite da Associação Estadual. O objetivo é divulgar informações e também apoiar portadores e familiares. A doença de Crohn e a retocolite são doenças raras. Então, ainda hoje, apesar do desenvolvimento tecnológico, da medicina, da tecnologia como um todo, ainda falta conhecimento, ainda falta divulgação dessas doenças. Então, a principal atuação das associações de pacientes é divulgar conhecimento, é trazer informações e principalmente para o paciente entender que ele não está sozinho nessa. Infelizmente, as associações de pacientes não têm sedes físicas, a maioria delas ainda não tem sede própria. Então, durante os nossos encontros, que a maioria deles é online, nós discutimos sobre novas tecnologias de atenção à saúde, novos tratamentos. Falamos sobre a parte nutricional, sobre a importância de uma terapia. A Bianca descobriu que era portadora da doença de Crohn em 2001 e teve o diagnóstico depois de ter perda de peso e diarreias. Para quem participa dos encontros, a instituição vem para somar ainda mais na vida dos integrantes. Nós lutamos muito para chegar até aqui e hoje, graças a Deus, com a ajuda da Manu e da Anice, a gente conseguiu criar a Addison. É muito, assim, hoje eu sinto muito orgulho em poder dizer que eu peguei a associação lá no berço, no papel, e consegui chegar até aqui, mesmo sendo voluntária. Me ajudou devido assim, a muitas informações, conhecer os casos das pessoas, sabe? As informações que as pessoas passam, a gente passa informação para as pessoas, ajuda muito. Eu costumo dizer que se hoje eu sou o que eu sou, foi graças à doença, porque eu fui tão taxada a ser a doente da família que eu me esforcei a fazer a minha faculdade, a estudar, a ter o meu negócio para chegar onde eu cheguei. Então, como a Manu disse, a doença é o nosso ponto de partida, né? Então, assim, não desanima, dá para conviver com ela. Bacana a iniciativa, né? Eu acho que é importante essa união entre os pacientes com doença inflamatória intestinal, né, que estão passando aí por situações semelhantes para conseguirem enfrentar juntos, né? Achei muito bonito a iniciativa.
E vamos voltar aqui então para as dúvidas dos nossos telespectadores. E dessa vez quem mandou mensagem foi o Jaime de BH. E ele diz o seguinte: meu estômago fica roncando. Isso pode ser sintoma? Então, existe doença inflamatória de estômago, né? Doença de Crohn de estômago, mas ela é muito rara. O mais comum seria o paciente ter uma dor intensa, semelhante a de uma úlcera, tá? Agora, estômago roncando, eu acho que o gastro também tem que investigar direitinho, tá? Talvez fazer mais perguntas, fazer talvez uma endoscopia, mas acredito que seja improvável que seja doença inflamatória, tá? Pela raridade de doença de Crohn no estômago. E a Débora de Barra Mansa também tem uma dúvida sobre um possível sintoma. Ela diz o seguinte: meu intestino é preso, pode ser inflamação? Fico mais de uma semana sem ir ao banheiro. O que a gente pode falar para a Débora? Intestino preso, vamos dizer, ele pode ser um sintoma diferente da doença inflamatória intestinal, principalmente se tem alguma complicação, como uma estenose, um estreitamento, mas primeiro a gente tem que afastar o mais comum. A paciente pode ter uma constipação que a gente chama funcional, um mau funcionamento, que talvez aumentar a ingesta aí de água, de fibras, possa ajudar. Mas acho que qualquer dúvida, uma avaliação do especialista, do gastroenterologista vai ser interessante. E falando agora assim em controlar a doença, né? Qual o caminho assim a seguir? De que forma saber que está dando resultado o tratamento? Existem, vamos dizer, algumas metas a serem traçadas aí no tratamento. Então, serão alcançadas, né? A primeira delas é o paciente ter uma melhora dos sintomas. Então, o paciente que está tendo 10 evacuações, né, indo no banheiro 10 vezes ao dia, reduzir para 5 vezes, melhora da dores nas juntas. Então, a primeira coisa é o paciente observar que está tendo melhora dos sintomas. A segunda meta seria, se for iniciado o corticoide, que é um medicamento para alívio dos sintomas na crise, se for possível reduzir a dose e retirar, com uma medicação definitiva. Então, isso é um bom sinal, paciente livre de corticoide. A terceira meta, esses exames periódicos que são feitos, avaliar se as provas inflamatórias reduziram ou até mesmo normalizaram. Então, isso é um sinal muito bom. E, por fim, de tempos em tempos é solicitada uma nova colonoscopia para ter uma avaliação ali do intestino e é visto que a inflamação houve uma regressão e, se possível, uma cicatrização completa. Então, dessa forma, o médico, né, fica mais seguro e o paciente também que o tratamento está respondendo e que a evolução está sendo favorável. E um dos principais pontos abordados pela campanha do Maio Roxo é a importância do diagnóstico precoce, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, qual que é a importância, qual que é o impacto de um diagnóstico precoce para o tratamento desse paciente. Vamos e também reforçar. A falta do diagnóstico, exato, né? Assim, sim. O preço que se paga lá na frente. Nós dizemos que existe uma janela de oportunidade entre o diagnóstico e o início do tratamento específico. Então, quanto mais precoce o diagnóstico e o início do tratamento, mais benefícios o paciente vai ter. Caso contrário, a doença ela pode evoluir e uma doença que está mais localizada, por exemplo, pode se tornar mais extensa ou complicações, os nomes podem ser meio estranhos, tá, gente? Mas estenose, que é estreitamentos no intestino, fístulas, que são essas comunicações que podem dar próxima do ânus, podem aparecer, abscessos. Outra questão também, quando a doença é um pouco mais antiga, há um maior risco aí de aparecer a necessidade de cirurgia e falha a outros tratamentos. E também uma das complicações temidas, aquele paciente que não fez o tratamento, o diagnóstico no tempo devido, a evolução para câncer de intestino. Então, se tudo é feito no seu tempo devido, a gente consegue prevenir. O paciente ele entra em remissão, ele melhora dos sintomas de uma forma mais precoce e consegue retomar para suas atividades. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutor, e dar assim, as dicas finais, eu vou aproveitar e fazer as duas interações que a gente recebeu também da Toninha de Varginha e do Júnior de Contagem. A Toninha, ela pergunta o que não pode faltar na dieta para um bom funcionamento intestinal. E o Júnior diz, queria saber do doutor se iogurte é bom para o intestino. Então, o que a gente pode falar sobre esses hábitos em geral, sobre cuidado também com a saúde mental, né? Vamos fazer um panorama. Apanhado, Então, em relação à alimentação, o que é importante para o intestino saudável? Como eu já falei em parte, uma alimentação com menos alimentos industrializados, processados. Quando eu falo isso, é reduzir
alimentos como salsicha, linguiça, mortadela, vamos dizer, menos alimentos enlatados que são conservados, né? Dá preferência para ervilha fresca, palmito fresco se disponível. Então, menos alimentos gordurosos, né? A carne mais magra. Então, tudo isso vai sendo positivo para o paciente. O que é importante também, bastante líquido para o bom funcionamento. Então, água, num adulto jovem, 2 a 3 litros de líquido entre água, suco, chá. Isso daí é fundamental para o paciente. A atividade física também, se o paciente tiver nenhuma restrição, quando a gente se exercita, o intestino ele contrai de uma forma positiva e a gente evacua de uma forma melhor, tá? Evitar hábitos negativos, né, como o tabagismo e também o etilismo. Agora, falando da questão do iogurte, a pessoa não tendo intolerância à lactose, que é comum nos pacientes com doença inflamatória, não vejo nenhum problema. Mas se a pessoa for intolerante, né, e os sintomas são parecidos, pode ter excesso de gases, pode ter um pouco de diarreia, desconforto abdominal, tem que fazer o consumo de alimentos zero lactose. Agora, pensando na questão aí do emocional e na doença inflamatória intestinal, lembrar que são doenças que, de uma certa forma, elas podem tirar, num primeiro momento, ou nas crises, o paciente das suas atividades. O paciente deixa de trabalhar, ou de ir na escola, pode interferir em relações conjugais. Então, pode realmente desencadear situações aí de estresse, de depressão. Então, é muito importante, se o paciente tiver disponibilidade, ter acesso a um psicólogo para iniciar um acompanhamento, uma terapia, principalmente nessas etapas aí, quando a doença estiver em atividade. E o perfil do paciente com doença inflamatória, geralmente o perfil psicológico, vamos dizer assim, são pessoas geralmente mais inteligentes, perfeccionistas, nível socioeconômico até melhor. Então são pessoas mais aceleradas. Então com a terapia, às vezes eles vão encontrar uma forma de desacelerar, pisar um pouquinho no freio e, consequentemente, o intestino também vai ter um ganho secundário com isso. Aí, chegou uma pergunta de última hora aqui da Ivair Gonçalves, de Justinópolis, inclusive, primeira vez que a gente recebe pergunta de Justinópolis. Bacana. Então vamos responder bem rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. Primeiro, ela elogiou a reportagem sobre a associação, e aí ela quer saber o que está acontecendo com ela. Ela diz o seguinte: tenho gastrite, tomo omeprazol de manhã e à noite já tem anos, mas tudo que como meu estômago rejeita fazendo vomitar. Então, a gente pode falar aí para Ivair Gonçalves aí pra gente encerrar o nosso papo bem rapidinho. Né? Eu acho que, não sei se você já investigou direitinho, não lembra muito de doença inflamatória, tá, gente? Mas pode ser algo, chamamos de dispepsia, má digestão. Acho que seria válido, se não fez endoscopia, pesquisar H. pylori, que é algo muito comum. Né? A doença inflamatória é algo incomum, mas que está crescendo. Já o H. pylori, 65% da população tem, tá? Então, somente não está respondendo ao tratamento. Então, procurar o gastroenterologista, provavelmente fazer uma endoscopia, uma nova endoscopia, olhar isso de perto e ver a questão dos hábitos alimentares, que é muito importante. Obrigada, viu, Ivair, e a todos vocês que mandaram mensagem, principalmente a você, Dr. José Eugênio Risse, por todos esses esclarecimentos que foram, assim, valiosíssimos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom dia.